Muito bom dia a todos. Live e alive. E por mais difícil que podemos sentir, é a hora de aumentar o nosso simcha level. A nossa simcha. Ver se nós somos realmente alegres, dispostos e prontos para entrar nessa festa de Pesach com toda a alegria que a situação realmente merece. E vamos ver por quê. Passamos uma semana já se preparando para Pesach. Aprendemos um pouco sobre liberdade. Ontem à noite tivemos uma aula grande sobre como conduzir o Seder do Pesach numa época tão difícil. E hoje eu estou querendo expor os 5 pontos chaves que tornaram o povo judaico um povo para todos aprender deles. E nós, cada vez, devemos fortalecer esses 5 pontos que são a base da nossa existência, de um lado, e também do nosso progresso. Quais que são esses 5 assuntos antes do Pesach que devemos memorizar e trabalhar? Assunto número 1, a importância da memória. Lembrar, não esquecer. Um grande escritor católico com o nome Thomas Cahill, ele ficou tão inspirado analisando a história do povo judaico que ele escreveu um livro chamado The Gifts, o presente dos judeus. E nesse livro ele escreve o seguinte, que os judeus eles introduziram para a humanidade o grande presente chamado história, a importância da história, de não esquecer o nosso passado, o passado. Tem aquilo que cada judeu tem que falar diariamente. Lembre, quando vocês eram estrangeiros na terra do Egito. Lembre do Deus que te tirou da escravidão da terra do Egito. Lembra, recorda, é uma ordem bíblica que antes do povo judeu não tinha tanta importância. O assunto de iniciar a importância da memória, enfatizar a importância da memória, começou com nossa saída do Egito, que a Torá nos ordena para jamais esquecer desse assunto. Quando alguém, infelizmente, perde a memória, isso é a maior tragédia. É o tipo de medo que se chama Alzheimer, que temos tanto pavor pior do que a morte, porque anda um corpo vivo sem a mente, sem a memória. Pesach nos ensina, Tizkor, você tem que lembrar, sempre lembre. Isso é Pesach. Nunca esquece. Se nós temos lembranças do nosso passado, a nossa vida ganha propósito e ganha missão. A nossa memória nos conecta, aliás, conecta o passado com o futuro. Guia nosso futuro para ser o nosso destino. Para aprender e valorizar a memória é a primeira etapa de alcançar grandeza. Por isso, primeira etapa, importância da memória. Segundo assunto, a importância do otimismo. Quando se estuda a história da nossa saída do Egito, um dos assuntos mais difíceis para Moisés não era apenas tirar os judeus do Egito, era para tirar o Egito dos judeus. Eles se acostumaram tanto com o Egito, com o conceito que eles são escravos, que eles perderam toda a fé que as coisas podem mudar. Moshe Rabbeinu Moisés dedica
muito ensinamento para os Bnei Israel, para os judeus naquele tempo, inspirando eles com fé e confiança que as coisas vão mudar. Sem esperança, sem otimismo, ia ser um caso, infelizmente, perdido. O grande milagre da saída do Egito e a sua relevância para todas as gerações é justo essa mensagem. Com a ajuda de Deus, não existe nada que podemos chamar impossível ou até difícil. Para Deus, nada é difícil. Uma pessoa tão cruel, um monstro chamado Faraó, foi vencido. Uma nação tão forte que nem o Egito perdeu sua força. Escravos se tornaram pessoas livres. Aqueles que eram oprimidos poderiam se livrar do cativeiro. Tudo é possível. Devemos realmente ter otimismo e fé. Acreditar. Ser positivo. E isso é o segundo assunto, a importância do otimismo. Temos o primeiro assunto, memória. Segundo é otimismo. O terceiro, que é super importante, que nós devemos extrair e aprender nos próximos dias, é a importância de fé. Acreditar. Pessimista é uma pessoa que não tem suporte nenhum. Se sente desamparado, porque não tem fé. É interessante que o otimismo dos judeus é algo, de uma certa forma, genético. Acreditamos firmemente que há um Deus que observa tudo. E acreditamos que Deus vai nos dar um futuro muito melhor. E acreditamos em nós mesmos que nós podemos realmente mudar o nosso mundo. Isso se chama fé. É interessante quando Deus se apresenta para nós no Monte Sinai, dando os 10 mandamentos. Deus não fala, eu sou Deus que criei os céus e a terra. Deus fala, eu sou Deus que te tirou do Egito. Tirei vocês do Egito. Aqui Deus está criando uma ligação íntima com cada um de nós, conforme as palavras do Medrash. Deus olhou para os olhos de cada um presente e falou, eu te tirei do Egito. Sou teu Deus. Não sou um Deus assim, genérico para o mundo inteiro. Sou teu Deus. Cria uma ligação individual comigo. Ou seja, além do fato que nós acreditamos que há um Deus, que existe um Deus, sem dúvida nenhuma, também acreditamos muito mais. É um Deus com quem nós temos um personal relationship, uma relação pessoal. Isso, na realidade, é a base de tudo que o mundo hoje está procurando, e está se baseando, de uma certa forma. Accountability, para uma pessoa ser responsável, consciência, o conceito de culpa e, principalmente, responsabilidade. Essa responsabilidade está ligada com um conceito muito simples. Há um Deus que está dedicado a você, que está olhando, observando exatamente o que você está fazendo. Por isso temos o conceito da memória, conceito número 1, otimismo e temos fé. E agora vamos para o número 4. O número 4 é a importância da família. Durante o cedo do Pesach, o assunto família se torna super evidente. Se queremos aperfeiçoar o mundo, fazer a diferença para o mundo grande, isso deve começar das nossas famílias. Os nossos filhos são nosso futuro. Eles são aqueles que dependem da nossa atenção. A nossa casa é o primeiro lugar onde que nós devemos ensinar para
nossos filhos ganhar sua identidade e descobrir os nossos valores. Mais do que a sinagoga, é justo nas nossas casas que podemos semear um futuro e garantir, de uma certa forma, a nossa continuidade. A Torá, a Bíblia, começa com a letra Bet, que nem B, que nos lembra da palavra Bait, casa. Tudo começa da casa. Quando somos na mesa do Seder, nossos filhos próximos a nós, fazendo as perguntas, e nós as respostas, construímos e fortalecemos o laço familiar, que é o número 4, família. E número 5, a nossa responsabilidade para com os outros. Há uma grande pergunta, uma pergunta que talvez nós não sabemos todas as respostas. Tudo bem, havia uma grande salvação e Deus nos tirou da terra do Egito. Mas por que isso começou assim tão triste? Por que fomos lá? Por que Deus decretou para a gente ir no Egito para nos tirar? Não seria melhor a gente nunca entrar naquela terra, nunca ficar naquela terra do Egito? Qual que era a ideia? O que nós podemos aprender daquilo que se chama na Bíblia a descida para o Egito e depois a nossa salvação? Várias explicações e todos eles juntos talvez não respondem à pergunta. Mas vamos pegar um assunto que nos ensina e educa o que nós devemos fazer nos nossos dias. Muitas vezes está escrito na Bíblia, ajuda as pessoas carentes, ajuda as pessoas que são a situação carente, ajuda as pessoas menos afortunadas, ajuda o pobre, ajuda as viúvas, ajuda os estrangeiros. Estende tua mão para todos aqueles que estão precisando de tua ajuda. E o versículo continua, porque você também era um estrangeiro na terra do Egito. Ninguém mais de nós deve ser sensível para as pessoas em necessidade, porque nós sentimos isso aqui, como se diz aqui, na nossa pele. Nós sentimos o que é ser um estrangeiro na terra que não é nossa. Sabemos o que é um escravo, nós nunca vamos esquecer. Já que nós sentimos esse dor do escravo, a agonia de ser manipulado, a agonia de não poder expressar quem que realmente nós somos, nós temos que ser cada vez mais sensível e mais atento para as necessidades dos outros. Por isso diz a Bíblia, temos vários assuntos aqui que devemos lembrar. Começamos com família, começamos com memória. De memória fomos para otimismo, do otimismo fomos para a fé, fomos para a família, mas terminamos com a importância da nossa responsabilidade para com os outros. Aprendemos. Não foi uma aula fácil para aceitar, mas aprendemos. E já que nós aprendemos, vamos se ensinar mais uma vez, porque às vezes a gente esquece, nossa memória é curta. Vamos se lembrar. Também nós, passou uma época que fomos estrangeiros numa terra que não é nossa. E nós não fomos bem tratados. Precisamos de um milagre. Assim também, vamos pedir para o mundo inteiro sair das dificuldades que nós passamos agora. Ouvindo as notícias diariamente, a gente se assusta. Devemos lembrar, memória, fé, otimismo, família, responsabilidade com os outros. Vamos vencer todos os exílios e todas as dificuldades, inclusive o Mitzrayim, o Egito aperto que passamos atualmente. E vamos vislumbrar dias diferentes, conforme as palavras da Haggadah Shel Pesach. Vamos sair dessa escuridão para uma grande luz, não apenas para uma luz, para uma grande luz. E assim que saímos, vamos cantar uma música totalmente diferente.
Já que nós somos com tanta certeza, com tanta fé, com tanto otimismo, pois vamos começar a cantar a partir de já. Já somos na saída. Logo, logo, vamos ver isso com nossos olhos e vamos entrar na festa do Pessach com alegria total. Shabbat Shalom para todos e muita alegria para frente.